Olá, turma. Conforme andei prometendo para vocês, eu vou falar aqui rapidinho de mais 3 exemplos de questões que nós temos abordado nas nossas provas aplicadas nos períodos passados. Não chega a ser todas as questões, porque em verdade termina ficando repetitivo. Se vocês prestarem atenção bem direitinho nesses exemplos, tenho toda certeza que as questões que vão estar caindo nessa prova de agora são bastante parecidas ao raciocínio, onde a dificuldade basicamente se concentra na sua habilidade e capacidade de estar determinando os limites de integração, seja quando você inverte a ordem de integração, seja quando você tem a região e quer reconhecer quem são esses limites nas distintas ordens, seja quando você quer passar de variáveis cartesianas para polares ou vice-versa. Nesses 3 exemplos nós estamos abordando todas essas possibilidades. No mais, nas questões que vocês vão estar se deparando eventualmente numa prova, aparece aplicações tipo estar calculando área de região ou mesmo momento linear, o centro de massa ou uma das coordenadas do centro de massa. Se você lembrar bem das fórmulas, acho que você tem que no mínimo dar uma observada lá no texto em relação a essas fórmulas que servem para você estar calculando essas aplicações das integrais, né? São meras fórmulas, mas na hora de você estar fazendo contas, literalmente são as mesmas contas que a gente faz aqui nesses exemplos. Ou seja, você basicamente as dificuldades que você tem vai ser na caracterização da sua região e nesses limites, e o jogo é todo semelhante ao que a gente vai estar abordando nesses 3 exemplos. Muito bem, esse exemplo que nós estamos vendo aqui, nesse exemplo 3, em verdade é um dos exemplos que nós tratamos lá no nosso vídeo que encaminhamos no nosso último e-mail, para que você caracterizasse essa integral com uma ordem de integração invertida. Aproveitando o mesmo exemplo, estou fazendo, acho que eu já fiz em sala, mas não custa nada a gente repetir. Estou pedindo para que você transforme essa integral, identificando sua região, para a forma polar equivalente e colocar essa integral nessa forma, né? Muito bem, conforme nós observamos aqui pela ordem com que a integral está sendo apresentada, a primeira variação de 0 a 2 é a variação da variável y. O y está variando de 0 até 2 e fixado o y entre 0 e 2, a tua variável tx está variando entre as curvas x igual a 0 e x igual a y. Bom, é isso que nós fizemos direto aqui, considerando já o que está sendo dado pela integral. O y está variando de 0 a 2, conforme observamos, e o x está entre o valor mínimo, que no caso, como função de y, seria a função constante nula, e o limite superior é a curva x igual a y, que é o x máximo, né? Bom, tem-se então a caracterização da região. Se você for traçar os gráficos dos limites dado por essas expressões aqui, você simplesmente é só traçar o gráfico de curva aqui da reta y igual a x, está aqui a reta y igual a x, a reta x igual a 0, está a reta x igual a 0 como parte do limite, y igual a 2, é essa reta de cá, a reta x igual, y igual a 0, e vai dar só está tocando num ponto. A tua região é essa, limitada por essas regiões, ou seja, o teu y está variando de 0 até 2, e fixado o y entre 0 e 2, o x está variando de 0 até a reta. Aqui na reta a variável x igual a y. Bom, essa região agora, se você for caracterizá-la em coordenadas polares, o que você tem que verificar, conforme nós observamos aí em sala e no nosso vídeo encaminhado na última mensagem, é você pegar dentre todos os pontos possíveis que aparecem na região e identificar qual o menor valor de ângulo possível que você encontra quando você considera na representação polar os pontos da região, na forma r θ. Bom, é óbvio que todos esses pontos, o ângulo mínimo vai estar nessa reta y igual a x. E o ângulo máximo, os maiores valores de ângulo possível de todos os pontos possíveis, vai estar na reta x igual a 0, conforme nós observamos aqui. O ângulo mínimo é assumido na reta y igual a x, ao qual, para essa reta, nós temos que a tangente de θ para os pontos nessa reta não era mais do que o cateto oposto, que é y, sobre a hipotenusa, que é x. X sobre y dá igual a 1 quando você dividir aqui, né? Portanto, se a tangente do θ é igual a 1, o ângulo tem que ser 45 graus. Usar na calculadora o arco inverso da tangente, quando dá 1. Apesar de que está bem fácil de identificar aqui direto, porque eu estou dividindo o ângulo de 180 graus em 4 partes, da π sobre 4. Bom, já para o ângulo máximo,
que está ocorrendo na reta x igual a zero, ocorre na reta x igual a zero, como o y aqui é maior do que zero, tu está dividindo um número positivo por zero, um número positivo por x que é igual a zero positivo. Isso dos nossos limites lá ilimitados que nós aprendemos lá no cálculo, seria indeterminação, mas essa indeterminação a gente escreve como sendo mais infinito, né? Bom, a tangente vai dar mais infinito, ela cresce indefinidamente para mais infinito quando eu estiver me aproximando do ângulo de π sobre 2. Portanto, quando for fazer o arco inverso de infinito, vai dar π sobre 2, que seria o ângulo dessa reta aqui. Visualmente também você pode estar determinando direto, né? Bom, fixando-se agora o valor do ângulo entre esses valores mínimo e máximo, está aqui o ângulo que eu vim, fixei esse ângulo, quero verificar na minha região todos os pontos possíveis para os quais esse ângulo é constante. Está aqui todos os pontos na região para um mesmo ângulo θ fixado. Bom, os pontos na região são esses destacados aqui nesse segmento em azul. Para esses pontos, qual o valor mínimo que R assume e o valor máximo que R assume? Bom, o mínimo está acontecendo aqui no ponto 0, 0. E no ponto 0, 0 o R é 0, né? A distância de R, a origem é 0, que eu já cheguei a colocar. Aqui, o R mínimo está sendo igual a 0. Esse ponto ocorre exatamente quando x for igual a y, que foi igual a 0. O ponto de máximo está acontecendo na reta y igual a 2. O ponto de máximo da distância ocorre na reta y igual a 2. Que eu colocando em coordenadas polares, o y é igual a r seno de θ. Tá aqui o y igual a r, no caso eu botei r máximo porque é o ponto lá do valor do θ fixo, né? Vezes seno de θ igual a 2, onde você tira a expressão do r máximo passando para o outro lado aí o seno de θ. R máximo é 2 sobre seno de θ, que fica 2 cossequente. Está aí caracterizado nossa região em coordenadas polares. O meu θ está variando o ângulo mínimo na reta π sobre 4 e no eixo y π sobre 2. E fixado o θ, o meu r está entre o mínimo 0 e o máximo 2 cosseno de θ. Portanto, para reescrever essa integral em coordenadas polares, que era o caso, o que está sendo pedido apenas a questão, em muitas das questões em prova nós pedimos só isso para determinar os limites com precisão. A nossa integral lá de cima fica com essa nova formatação. Eu estou substituindo aqui o valor de x, que em coordenadas polares é r cosseno de θ, né? E lembrando que o elemento diferencial de área em coordenadas polares é r dr de θ. Por isso que eu coloquei um r ao quadrado aqui, porque um r vem do x, que é r cosseno, e o outro do elemento diferencial de área. Essa ordem aqui com que está aparecendo a integral é porque nós estamos caracterizando primeiro o ângulo e depois r. E aqui aparece o contrário. Muito bem, vamos para o próximo exemplo. Bom, nesse próximo exemplo eu pediria que vocês prestassem bem atenção na forma como a gente está fazendo a caracterização dos limites de integração, porque é um exemplo que eu digo na prova tem bem parecido. Vocês prestem atenção enquanto vocês não estiverem entendendo direitinho como é que faz essas contas, porque vai lhe dar logo bastante confiança você ir para a prova sabendo resolver essa questão aqui, né? Entendendo como é que é o procedimento nessa questão. Muito bem, a questão é a seguinte: converta a seguinte integral dada em coordenadas polares para uma integral cartesiana equivalente. Depois calcula o seu valor. Bom, aqui aparentemente as contas estão um pouquinho mais complicadas por conta das variáveis polares que estão aparecendo. Bom, não que não seja possível resolver, mas quando você passar ela para a sua forma cartesiana, ela fica bem mais simples a sua expressão. Então nós escolhemos resolver a integral mais simples, que é a cartesiana, depois que nós determinamos os limites bem direitinho, né? Muito bem, prestando bem atenção. Aqui eu estou dizendo quem é a minha região em coordenadas polares. Em outras palavras, estou dizendo que a minha variável θ, que aparece por último aqui na ordem de integração, ao qual é a primeira onde eu estou dando os limites, ela está variando ao valor mínimo de θ igual a 0 até o valor máximo de θ, que é π sobre 4. O θ está variando do mínimo, que é 0, até o θ, que é mínimo 0, até o valor máximo, que é π sobre 4. Logo depois, usando a lógica que a gente faz no desenvolvimento do teorema de Fubini, fixado o θ entre o mínimo e o máximo, nós temos que para esse valor de θ fixo, a variável r
que a distância à origem está variando do valor zero dentro da região até essa expressão em função de θ. Não interessa que curva é essa aqui. Eu sei que essa curva aqui vai ser a parábola, mas em princípio você não está com habilidade para estar determinando isso, porque você não fez a justificativa. Depois a gente mostra como a gente vai saber que parábola é essa e como determinar. Pois bem, conhecida a nossa região em coordenadas polares, em princípio a gente não teria condições de estar fazendo ainda o desenho do seu gráfico, porque eu não conheço quem são essas curvas aqui. Digamos que nós não conhecemos. Os elementos da parte que eu estou integrando eu vou só passar depois. Quem é r ao quadrado, cosseno ao quadrado, daria x ao quadrado, né? Aí sobra um elemento de r aqui, que exatamente quando multiplicando com o r de r, vai dar o elemento diferencial de área. Pois bem, considerando então essa caracterização, em coordenadas cartesianas nós teremos que com o θ mínimo igual a zero, ele é assumido na reta y sobre x. Estou botando a reta y sobre x porque a tangente de θ é o cateto oposto sobre hipotenusa, é y sobre x, né? Tangente do θ mínimo é tangente do zero, daria igual a zero. Dessa expressão até aqui você conclui quem é a reta que está dando o ângulo mínimo. O ângulo mínimo está acontecendo na reta y igual a zero, ou seja, o eixo x, né? Y igual a zero é o eixo x. Já para o ângulo máximo π sobre 4, para você identificar quem é essa reta, você usa a expressão y sobre x, é a tangente daquele ângulo π sobre 4, que no caso a tangente de π sobre 4 é 1. Portanto, passando x para o lado de cada igualdade, você determina que a sua reta tangente de π sobre 4 igual a 1. O ângulo π sobre 4 constante você já determinaria direto. O ângulo constante π sobre 4. O ângulo igual a zero também você determinaria direto. Estou apenas fazendo se eventualmente você tivesse dificuldade de estar localizando. Seria a reta y igual a x. Muito bem, já tem dois elementos que faz parte da minha região, que é a reta y igual a zero e a reta y igual a x, mas não está limitando nenhuma região, em princípio, por enquanto, das informações que eu conheço. Vamos ver as duas outras funções, que é r como função de θ, que uma vez você conhecendo essas funções, você consegue determinar bem melhor quem são os seus limites. Muito bem, fixando θ entre o valor mínimo e o máximo, que é 0 e π sobre 2, você tem que o valor de r mínimo é 0, né? Você for observar a expressão de r, que é essa aqui, para poder ser 0 só acontece se as variáveis x e y igual a 0. Portanto, o r está variando de 0 para um determinado θ fixo até o valor máximo que ocorre nessa expressão, que eu estou dizendo que é uma parábola, mas por enquanto eu só sei que satisfaz essa equação aqui, r igual ao valor máximo dele aqui, né? Tangente de θ vezes secante de θ. Muito bem, para determinarmos quem é esse valor de r em função de expressões nas variáveis x e y, para identificarmos quem são essas curvas em coordenadas cartesianas, já que temos mais experiências da geometria analítica, a gente meramente faz a mudança de coordenada aqui, de polar para coordenada cartesiana. O r é distância à origem, então é raiz quadrada de x2 mais y2. A tangente é cateto oposto sobre hipotenusa, sobre o cateto adjacente, é y sobre x. E a secante é o inverso do cosseno. Como o cosseno, o cateto adjacente é x e a hipotenusa é o r, o inverso daria isso aqui. Bom, dessa expressão aqui, raiz igual a y sobre x vezes raiz sobre x, essa raiz corta a raiz, porque a gente está imaginando o valor de r máximo, não seria zero, né? Você fica com a expressão y sobre x ao quadrado igual a 1 quando você faz corte, né? Então tua expressão quando passa x para o outro lado fica y igual a x2, que é de fato a parábola que nós estávamos observando para vocês. Bom, descobrindo quem é essa região, quem é a curva que está fazendo a limitação, é só você traçar o gráfico dela e você agora caracteriza quem é a sua região. O teu θ está variando de 0 até o valor máximo, que é π sobre 4. Quando você fixa um ângulo entre 0 e π sobre 4, o teu r está variando de 0, eu não coloquei uma reta aqui, mas estaria variando de 0 até tocar a parábola, que em coordenadas polares, a parábola é dada por essa expressão aqui, r igual a tangente de θ vezes secante. Bom, temos a nossa região conhecida agora em coordenadas cartesianas, temos o gráfico dela aqui, as informações estão todas bem dadas. Se você não tivesse conseguindo determinar quem é esse ponto, é só você igualar a reta y igual a x2 com a reta y igual a x, que você resolveria que as interseções ocorreriam no 0 e no ponto 1 em 1. O gráfico está traçado aí, tudo bem, está mais fácil, mas você resolveria igualando essa reta aqui
com a reta y igual a x, que é a outra reta que faz parte da região. A reta y igual a x foi resolvida lá da expressão tangente de π sobre 4 igual a 1. Muito bem, então nossa região em coordenadas cartesiana é essa aqui, ao qual, fazendo a descrição com essa ordem de integração, poderia ser com a ordem trocada, escolhi uma delas, você fica a critério, dependendo do grau de dificuldade que possa estar tendo na hora de resolver a integral. Essa aqui é suficiente para nós estarmos resolvendo a integral. Escolhi está caracterizando para a ordem de integração dy dx, ou seja, eu continuo caracterizando quem é o x e depois o y. O valor máximo e o mínimo de x dentro de todos os pontos da região, o menor valor de x é aqui na origem, e o maior valor possível de todos os pontos x e y da coordenada x é o ponto 1. O x está variando de 0 a 1, e fixado x agora entre 0 e 1, aí você pergunta por que é que eu vou fixar entre 0 e 1, porque o y está variando de 0 a 1, já que o y aqui é 0, porque o y aqui é 1. É o teorema de Fubini que diz que tem que ser feito assim, a gente tem que seguir o teorema, o resultado só é válido se você caracterizar a região dessa forma. Então você tem que estar fixando o valor do x entre o ponto 0 e 1, e para esse valor de x fixo você vai observar dentro da região todas as possibilidades de ponto pertencente à região. As possibilidades de ponto pertencente à região para esse valor de x fixo é a partir daqui. Todos esses valores aqui com coordenada x fixa e o y variando desse ponto até cá estão dentro da minha região. Qual o menor valor possível da coordenada y? O menor valor possível da coordenada y está acontecendo na parábola. Na parábola, cuja expressão na parábola, o y em função de x é igual a x2. A parábola y igual a x2. Né? E o maior valor possível da coordenada y está acontecendo na reta. Y igual a x. Portanto, o y dentro da região está variando entre a reta, ou melhor, entre o valor mínimo, que é a parábola, e o valor máximo, que é a reta, conforme está descrito aqui. Muito bem, feita a caracterização, é suficiente para poder a gente estar reescrevendo nossa integral em coordenadas polares, e de resto é fazer nossas continhas lá de cálculo 1, numa integral bastante simples, onde está sendo cobrado tudo que tem direito de cálculo 3 aqui, no nível mais básico, que é as nossas integrais duplas. Inclusive você mudando de coordenadas polares para cartesiana, que em princípio é uma tarefa onde muitos nem gostam, né? Mas não é um problema difícil. Está aqui nossa integral inicial, nós colocamos apenas para dizer de onde nós estamos tirando todo o problema. Aqui na igualdade estou enfatizando que r de r dθ é o elemento diferencial de área, que em coordenada cartesiana é só dx dy. Então pulei um r para cá para fazer o r de r dθ e ficou o elemento de área dx dy, que eu coloquei aqui na ordem trocada de y dx, porque foi a ordem que nós caracterizamos a região para poder estar escrevendo a integral com essa ordem, né? Aqui os limites de integração da variável x e depois da variável y, conforme nós caracterizamos na região, né? E de último, nós estamos resolvendo a integral. Como eu vou integrar em relação à variável dy, o x ao quadrado é constante, passei para o lado de cá, passei para fora, integrei quem é dy, a integral de dy é y, né? Está variando do valor inferior do limite da integral até o valor superior, valor inferior até superior. Vou substituir isso na variável y, o de cima menos o de baixo, e depois integrar tudo em relação a x, né? Tá aqui os passos, o x2 que aparece lá, substituindo dá isso. Por último, a integral simples do cálculo 1, que fazendo a conta dá esse valor que nós obtemos. Muito bem, vamos para o nosso último exemplo. E repito, esse é um problema que eu recomendo vocês olharem bem direitinho para poder entender como é nosso procedimento aqui na determinação, porque na prova não deve estar igual, né? Mas eu digo que tem coisa parecida. Muito bem. Bom, por fim, na tentativa de tentarmos abordar todas as possibilidades de dificuldades que vocês possam estar se defrontando nessa prova, vamos tratar de uma questão que nós já temos feito em sala, mas resolvendo uma das questões que tem ocorrido em uma das nossas provas aplicadas em períodos passados. No livro tem bastantes exemplos, essa é uma questão em verdade tirada lá do nosso livro-texto. O problema é você tentar resolver essa integral. Se você for, como nós começamos calculando a primitiva em relação a y, se for tentar localizar a primitiva para essa expressão, nós podemos até resolver. Não diria que não tem primitiva, mas é uma primitiva que você vai ter dificuldade de estar determinando. Teria que usar frações parciais. Eu não tentei, não sei nem se dá para poder sair usando frações parciais. Mas é uma primitiva que de cara você vê que é difícil de você estar
identificando como está resolvendo, e eu não sei nem se você consegue efetivamente. Bom, esse é um caso típico onde a gente tem dificuldade de estar resolvendo a integral porque não consegue fazer a integração na primeira ordem, de tentarmos caracterizar a região com a ordem invertida, e como a função depende só de y, quando você for integrar na ordem invertida, essa expressão aqui ficaria constante. Então a integral de dx, a expressão y seria constante, eu passaria para fora. Com a ordem trocada aqui, eu integro na ordem dx sem nenhum problema, né? Pois muito bem, vamos tentar colocar esse integral na ordem invertida para poder então a gente tentar conseguir resolver. Esse tipo de ideia é um tipo de ideia que aparece com frequência sempre que você tiver dificuldade na hora de estar resolvendo sua integral. Então tentar resolver pela outra ordem, ou às vezes quando dá difícil nas duas ordens, mudar para coordenadas polares e etc. Ou mais na frente nós vamos estar vendo até outra técnica de você estar adotando, que é fazer substituição para poder estar tentando resolver sua integral por um caminho mais simples. Pois bem, a integral, a partir do momento que você tem ela dada através dos seus limites de integrais iteradas com uma das ordens, você basicamente está tendo a sua região caracterizada. E pela ordem com que a integral está aparecendo aqui, sua região está caracterizada com a ordem que nós escrevemos como sendo Rxy, né? Primeiro nós caracterizamos o limite máximo e mínimo da variável x, que está entre 0 e 8. O valor mínimo da variável x é 0 e o máximo é 8, que nós estamos aqui caracterizando. O x está entre 0 e 8. E para um valor de x fixo entre 0 e 8, a tua variável y, que é a próxima, está variando entre os extremos, que são em princípio funções da variável x, essa função podendo ser ou não constante. O limite inferior é a função y igual a raiz de x ao cubo, e o limite superior, dado lá no limite da integral, é a função, vou ter aqui o limite superior, y máximo, y identicamente constante igual a 2, né? Portanto, pronto, temos as nossas regiões para poder a gente identificar geometricamente quem é a função. A dificuldade é a gente traçar gráfico de funções do cálculo 1. A função constante é uma reta, é fácil de traçar. Essas daqui no início sempre são constantes também, porque a variação de x está entre 0 e 2, são as retas x igual a 0, que está aqui x igual a 0 e x igual a 8, fácil de traçar sem nenhum problema. A limitação inferior de y é a cônica, y igual a raiz cúbica de x, e somente se x igual a y ao cubo é a cônica, trocando o eixo x por y, nesse formato. Está na limitada inferior pela cônica, e no superior para um valor de x fixo, está variando da cônica até a constante y igual a 2. Está aqui nossa região traçada bem bonitinho. O que nós temos que fazer agora, na hora de fazer a caracterização invertida, é verificar quem são os novos limites máximos, mínimos e máximos da variável y e x agora. A ordem com que nós vamos caracterizar a região para poder estar calculando a integral com a ordem de integração dx dy é você começar pela variável y. Dentre todos os pontos possíveis na tua região que você vai percorrer, quem seria o menor valor possível da segunda coordenada, eu estou começando pela variável y, e o maior valor possível. O menor valor possível da primeira coordenada ocorre aqui, que é no ponto 0, 0, que faz parte da região. A região pode não estar muito desenhada, mas se ampliar direitinho dá para ver que o ponto 0, 0 vai estar fazendo parte da tua região, né? E o limite máximo da tua região é o ponto 2. Em todos esses pontos dessa reta. Fixado então o valor da variável y entre o mínimo e o máximo, tua região tu já identificou, tu sabe quem é, né? Dentro da tua região, os pontos existentes para esse valor da variável y fixa são todos esses aqui que eu estou percorrendo. Valores de coordenada y fixa e x variando. Y fixo, x variando. Todos esses pontos estão dentro da nossa região. Passou desse ponto aqui, já não pertence mais. Portanto, o valor mínimo da variável x, a primeira coordenada, dentre todos os pontos possíveis, está acontecendo, é o mais à esquerda, está acontecendo aqui, né? Qual o valor da coordenada x aqui? Você projeta, está 0, né? O menor valor da variável x está sendo 0. E o maior valor da variável x para esse y constante, você vai percorrendo. Quanto mais à direita, maior está sendo o valor de x. O maior possível está acontecendo exatamente na cônica, na cúbica, né? Na equação da cúbica. Na equação da cúbica, você quer escrever o valor de x máximo em função de y. Essa curva aqui,
o x em função de y é dado por essa expressão. Portanto, o valor de x máximo é a expressão y ao cubo, porque o máximo está acontecendo na curva da cuca. Então, aqui nossa caracterização dos novos limites com a ordem dada de dx dy. Portanto, é só substituir esses novos limites na integral que nós estamos querendo calcular. A função que vamos estar calculando é a mesma, a função não mudou, só mudou os limites, porque eu estou caracterizando com a ordem diferente. E com essa nova ordem eu vou conseguir dar o primeiro passo de largada da nossa integral. Bom, eu recoloquei aqui a nossa integral inicial, só para poder ficar enfático, que é a integral que nós estamos desejando calcular. E aqui estou reescrevendo a mesma integral com essa nova caracterização dos seus limites de integração, ou seja, a variável y variando de 0 a 2 e a variável x agora variando de 0 até y ao cubo, o valor mínimo e máximo. A integral é a mesma e a ordem de integração conforme nós estabelecemos no início. Bom, essa expressão 1 sobre y ao quadrado, y à quarta mais 1 é constante, coloquei para fora da integral. Coloquei para fora da integral, vou só integrar quem é dx, a integral de dx é x, né? Está aqui dentro de parênteses para poder enfatizar que eu estou resolvendo só a integral aqui à parte. X variando do limite inferior até o limite superior da integral, que no caso é y ao cubo. Se você substituir isso na variável x, você obtém y ao cubo menos 0, que eu, multiplicado por essa expressão aqui, eu coloquei o y ao cubo aqui em cima. Bom, nossa integral que nós estamos querendo resolver agora na variável y não é mais aquela integral difícil, é essa integral aqui. Alguém pode estar tendo dificuldade de estar resolvendo essa integral por conta de não estar com habilidade em estar fazendo substituições da técnica que a gente aprende lá no curso de cálculo 1. Muitas vezes eu vejo gente substituindo só o y à quarta, tu fica com o u mais 1, depois fica com dificuldade de... Se você, quando vai diferenciar o T1 da diferencial, a derivada sendo nula, por que você não chama todo o denominador logo da variável u, que em cima já aparece um múltiplo de du? É isso que nós fazemos, né? Dessa igualdade para cá, estou usando aqui conhecimento de cálculo 1. Estou fazendo a substituição u igual a y à quarta mais 1, denominador. E a diferencial de du em relação a y dá 4y ao cubo. Aí passo... Tem um errozinho aqui, gente. Aqui é para ser dy, né? Vocês me perdoem, depois eu corrijo. Aqui é para ser du igual a 4y ao cubo vezes dy. Ao qual, como o y ao cubo dy é igual a du sobre 4, eu passei para cá o termo 1 sobre 4 e substituí y ao cubo dy igual a du, que está no numerador, e o denominador coloquei a parte u. Aqui eu chamo a atenção para um erro que ocorre com muita frequência e eu observo que eu geralmente tiro pontos porque é erro de desatenção que implica você estar escrevendo uma coisa que não é igual. É que quando você está mudando variável, tua integral aqui, os limites não são mais os mesmos, a região muda. Lá no cálculo 1 nós vimos isso, né? E nós temos que escrever toda a integral de acordo com a mudança de variável que você fez, né? Aqui você não pode escrever simplesmente 0 e 2, porque tu estaria dizendo que o u está variando de 0 até 2, mas não é de 0 a 2. Tu quando faz y igual a 0, o valor da tua variável u ficou para y igual a 0, 1, e quando o y for 2, o valor da tua variável ficou 2 a quarta é 16, mais 1, 17. Os limites na nova variável é de 1 a 17. Espero que vocês não repitam esse erro em nossa prova, porque é muito frequente. Muito bem, a primitiva de 1 sobre du, vocês lembram disso do cálculo 1 sem problema, é o logaritmo, vou apenas fazer a substituição variando de 1 a 17, o qual, fazendo a substituição, lembrando que o logaritmo de 1 é 0, daria o logaritmo de 17 sobre 4. Muito bem, eu espero que esses exemplos tenham sido suficientes para poder atender mais ou menos o principal nível de dificuldade dessa prova, que é caracterizar as regiões nas diversas possibilidades de coordenadas cartesianas e polares. E no mais, ficou faltando algum exemplo envolvendo cálculo de centro de massa, mas eu enfatizo que as contas na hora de integrar é literalmente contas de integrais do cálculo 1. Vocês vão lembrar da fórmula que caracteriza todas aquelas definições de aplicação. Uma vez substituída, sua dificuldade é fundamentalmente a dificuldade de estar caracterizando região de integração e limites de integração para usar o teorema de Fubini e resolver as integrais de forma iterada com o conhecimento que nós adquirimos nos cursos de cálculo 1 e 2.
Tá bom, muito bem, desejo a todos boa sorte e amanhã, qualquer coisa, vocês me procurem para poder a gente complementar eventuais dificuldades que vocês tenham. Comunico a vocês de que eu estou abrindo o fórum como espaço para poder vocês estarem encaminhando eventuais dúvidas dentro dos exercícios que vocês estejam resolvendo no livro e não estejam tendo algum tipo de dificuldade. Mas lembre-se, antes de você estar me pedindo para resolver qualquer questão, primeiro tente. Recorra aos exemplos que nós estamos fazendo aqui para ver se você repete o mesmo procedimento nas questões que vocês estão treinando, e só após você fazer essa sua cobrança consigo próprio, se você está sendo confiante para poder estar resolvendo as questões que aparecem lá, se não conseguir é que me procure, né? Eu tenho certeza que se vocês adotarem esse procedimento, vai ser mínimo a necessidade de estar me procurando com relação a estar fazendo qualquer questão. Não fique simplesmente observando a questão e dizendo, essa tem cara que vai cair na prova, eu vou levar para o professor resolver. Eu só vou resolver questões para vocês se vocês efetivamente estiverem trabalhado nela, e a partir de então ficar bem claro quais são as vossas dificuldades nas questões que vocês trabalharam. Muito bem, muito obrigado a todos, uma boa prova amanhã e conversaremos mais sobre o encaminhamento do curso. Abraço.